Segundo vídeo, dando sequência à pregação, como eu disse, amados e amadas, jovens, vestimenta feminina padrão bíblico. Os dois grandes apóstolos tratam da postura da mulher crente sobre vários ângulos. Paulo, por exemplo, é de orientação quanto às reuniões de adoração, ou seja, cultos. Paulo dirigiu-se aos homens, recomendando a oração e um comportamento santo e reto, sem iras e discussões. Nada falou de vestuário. Ao falar para as mulheres, trata logo das roupas e enfeites. Sim, o modo como se apresenta em público é muito mais forte, o significativo entre mulheres do que em homens. Obviamente, essa exortação não se refere apenas aos cultos, como se a mulher crente ficasse totalmente livre para se vestir como bem entender em outros lugares. Quando Pedro prega a palavra, não faz referência a lugares. Embora Pedro fale mais especificamente para esposas crentes, certamente é aplicável também para as moças e mulheres solteiras. O fato é que mulher crente deve se vestir decentemente onde quer que esteja. Quando falarmos em vestimenta ou roupa, entenda no sentido amplo que inclui os adereços também, o penteado, maquiagem, etc. Mas a ênfase é na roupa mesmo. A roupa é fundamental na composição da imagem da mulher e até da reputação. Pela maneira de se vestir, uma mulher pode ser chamada de elegante ou vulgar, charmosa ou desleixada, ou pecaminosa, digna ou indecente. Isso também poderia ser aplicado ao homem, mas em ponto muito menor. O homem não tem muita coisa a mostrar. Paulo e Pedro falam dos dois sentidos de vestir-se, literal e figurado e espiritual. Vejamos o primeiro no sentido literal físico. Como deve se apresentar em traje decente? Paulo diz, bem organizado, conveniente e modesto. Mas o pastor, isso é muito difícil porque é subjetivo. O que é decente para um pode não ser para outro. Qual o referencial para uma senhora de 60 anos, uma mocinha de 15, de uma convertida antiga e uma que se batizou há um mês? É uma pergunta. Qual o referencial para se definir a decência de se vestir? Veremos. Como não deve se apresentar com cabeleira frisada, Paulo diz, e frisado de cabelo, Pedro diz. Cabelo trançado, pontuado com nós, formando um penteado exagerado. Algumas mulheres têm uma profissão para fazer esses trançados. Faziam penteados em formas de torre, de meia-lua e outras extravagâncias. Não penso que eles proibiram qualquer tipo de penteado em mulheres, Pedro e Paulo. Mesmo assim, a forma das tranças, os penteados exagerados e chamativos, mostrando a vaidade e a futilidade da mulher. Com ouro e pérolas, Paulo e Pedro, que está sendo reprovado é o uso inadequado e exagerado de joias. A própria Bíblia tem algumas referências positivas a joias. Dois exemplos. Primeiro, Salomão compara o valor do ensino dos pais a diademas escolares. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. O Salmo 45 retrata um ambiente real, com a música vinda dos palácios de marfim, a rainha ao lado do rei está adornada de ouro finíssimo e a filha do rei está usando vestido enfeitado com ouro. Salmos 45, verso 8 e 9. O problema, portanto, amados e amadas, não é simplesmente a mulher crente usar ou não usar joias, mas o local e o ambiente que vai usá-las.
Um culto a Deus não é ambiente para se mostrar as joias que tem. Num casamento, por exemplo, o uso é mais apropriado. A sobriedade no uso, sem exagero, se evidenciaram a ostentação. O propósito com que está usando aquela joia, tudo bem. Se quer apenas ficar bonita, apresentando-se de maneira harmoniosa e agradável em ambientes apropriados. Tudo mal se quer deixar as mulheres roxas de inveja, se pensa que é joias que vão lhe conferir alguma dignidade pessoal perante suas amigas, ou se valoriza demais as joias, gastando mais do que pode possuí-las. Aparato vestuário. Pedro diz: a expressão geral que indica adereços diversos seria, hoje, para nós, brincos, colares, pulseiras, etc. Novamente, a ideia de não exagerar não faz dessas coisas algo importante na imagem da mulher. O vestiário dispendioso. Paulo. Mesmo raciocínio para joias, nada de errado em uma mulher crente usar roupa de boa qualidade dentro de suas posses, em ambiente adequado, como singelo propósito de estar bonita e bem apresentada. Mas se o custo está acima do que pode, a roupa está deslocada para a ocasião e o propósito é de se exibir sensual, essa coisa que o apóstolo condena. Em termos figurativos e espirituais, a mulher crente deve se vestir com modéstia. Paulo, decência. Pedro. No grego, aidos, sentimento de vergonha, honra, modéstia, timidez, referência, consideração para com os outros, respeito. Observe dois fatos importantes, amados e amadas. Um sentimento para si mesma, vergonha, honra. Uma mulher com tão nobre sentimento não quer expor o seu corpo de modo inapropriado. Sei que o próprio conceito de inapropriado é complicado. Em ambientes diferentes é aceitável que se use roupas que descubram o corpo de que roupas para outras ocasiões. Uma roupa de banho naturalmente expõe mais o corpo do que o vestido longo de baile. Só que existem trajes de banho decente e trajes de banho indecente. Existem vestidos longos decentes e vestidos longos indecentes. É evidente que não é preciso entrar em detalhe para explicar em cada tipo de roupa o que é decente e o que não é. Uma mulher com modéstia ou decência sabe diferenciar cada ocasião ou circunstância. Quando tiver dúvida, apele para o Espírito Santo, que ele vai te dizer. Quanto ao ambiente de culto, uma roupa feminina decente, dentro dos padrões e costumes aceitáveis, evidentemente não deverá ser curta, ou apertada, ou degotada. É triste dizer, mas tem sido comum ver entre as cristãs o tipo inapropriado de roupas. Como vimos, a ideia da modéstia e decência tem ainda um outro ângulo, um sentimento para com os outros, consideração, respeito. Tem mulheres que vão aos cultos e às igrejas para desfilar sua moda e não para adorar a Deus. Quem tem consideração ou respeito pelo próximo não quer ser pedra no tropeço do próximo, que é o que acontece quando uma mulher se veste com roupas provocantes. Muitas roupas são feitas especialmente para expor ou destacar parte do corpo da maneira mais sensual possível. Sim, e todos sabemos onde essas roupas são concebidas e projetadas no mundo da moda, altamente fútil, encharcado de vaidade, pecado, submerso em drogas, sexo, perversão, luxúria, tudo com muito charme, beleza, mulheres lindas, ambientes milionários, alto luxo. Isso enche de desejo os olhares dos homens pecadores, mas ao mesmo tempo enche de repugnância no coração daqueles fiéis a Deus.
E muitas dessas roupas que desde o desenho do estilista veio com a impressão digital do diabo, terminam sendo avidamente usadas por mulheres crentes. E ao usarem roupas provocantes, é inevitável que despertam em homens pensamentos sensuais do pecado, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os prazeres imorais. Isso é pedra de tropeço. Sei que algumas irmãs vão argumentar: o problema não é com a minha roupa, mas com os olhos dele. É só não olhar. KKKKKKKKK. Lembre-se que eu falei lá em cima. O problema é a tua roupa, sim. Você está pecando com o olhar dele, ajudando ele a pecar, levando ele à perdição. Como ele não vai olhar se você passa rebolando na frente? Como ele não vai olhar se você passa mostrando tudo o que teria que esconder? Pergunta. Não é bem assim, o problema é com você e com quem está pecando. Que disse Jesus lá em cima que eu falei, que você pode adulterar somente com o pensamento, com a roupa de uma e com os olhos do outro. Mas se a roupa não fosse provocante, não atrairia o pecado tão fortemente o olho masculino. Embora haja homens mais carnais do que outros, que olham com forte malícia, o fato é que todos os homens são atraídos pelo corpo feminino. Ele é macho, a fêmea rebola, o macho ataca. É uma questão de instinto com o qual os homens crentes vivem lutando. Então, quando uma mulher usa uma roupa que expõe o corpo, está tornando mais sofrido uma área da vida do irmão, que já é difícil ser provocado ao pecado. Você, mulher, está pecando juntamente com o pecador. Então, quantos vão tropeçar com pensamentos sensuais, com o corpo da irmã em Cristo? Ser pedra de tropeço é pecado grave. 1 Coríntios capítulo 8, verso 11 e 12. Romanos capítulo 14, verso 21. Mas eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, diz a mulher. O problema é que ser a pedra de tropeço é pecado. Com isso, sem intenção ou com intenção, você é a pedra do tropeço, você está pecando também. Não só a roupa, mas quem está olhando. E mais, uma irmã que se veste de maneira inconveniente não é a pedra de tropeço somente a homens. Poderá ser para outras mulheres também, levando-as a se vestirem também daquele modo. Uma concorrência feminina. Você adulta, já pensou em quantas meninas e mocinhas você, mesmo sem intenção, já poderá ter influenciado negativamente, levando-as a se vestirem de modo inconveniente? Que além de você pecar juntamente com os olhos masculinos, você estará também pecando contra as mocinhas que irão servir, você irá servir de exemplo. Mas eu nem noto minha roupa, pois deveria notar. Se cada uma dessa, uma boa rodada em frente ao espelho antes de sair de casa, talvez algumas não viriam para o culto com certas roupas, para desfilar, não para orar, para o culto e para lugar nenhum. Não esqueça, irmão, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é teu. Cuide dele, que é o templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 20. Voltando com bom senso, ainda 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. No grego, a estabilidade mental, sobriedade, essa é uma peça valiosa no vestuário espiritual da mulher. Uma mulher sóbria, discreta, nunca quer chamar a atenção, especialmente de maneira negativa, com uma roupa inconveniente. Chama a atenção através do seu coração, seu espírito bom, sua inteligência. Chama a atenção dessa forma, não mostrando o que você não poderia mostrar e pecando. Com boas obras. Veja a figura bonita, vestir-se de boas obras, muito mais importante do que acompanhar as últimas tendências da moda.
e comprometer boa parte do salário com prestação caras de roupas, lojas, enfeites, maquiagem. É investir na prática do bem, investir concentração, mente, tempo e dinheiro. Mas deixa aberto uma pergunta para cada uma de vocês. Qual o referencial para se definir a conveniência e decência na vestimenta para uma mulher crente? Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, delinearam uma referência, mas por ângulo diferente. Paulo diz, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Piedoso, que adora a Deus, devoto, piedoso, que cumpre a obrigação para Deus. Imagina uma mulher piedosa, que cumpre rigorosamente sua obrigação para com Deus, que tem um alto senso de vergonha e pudor, que faz questão de dar bom testemunho, que se preocupa em respeitar os sentimentos dos outros, dos homens, que se horroriza só com a ideia de ser a causa do pecado, do tropeço de alguém, do homem, das mocinhas que seguirão o teu exemplo. Pois bem, veja como uma mulher sim se veste. E aí? Esse é o padrão para você imitar? Pedro, embora fale mulheres casadas, o princípio vale também para solteiras. Para Pedro, o referencial de decência que a mulher crente deve buscar está nas mulheres santas, que esperam em Deus e se portam com os maridos como Deus queria, e de maneira submissa e respeitosa. Esse é o padrão, amados e amadas. E essas mulheres tinham características, se preocupavam mais em vestir o interior, seu coração, almejando cultivar o íntimo puro e santo. Cobriu-se de um traje incorruptível, valioso e lindo, e o espírito manso e tranquilo. São essas coisas que a mulher crente deve valorizar acima de tudo. Veja a maravilha, o que é grande o valor diante de Deus. Quer agradar a Deus? Não use seus olhos, não use sua vaidade, não ouça o comichão do adversário que quer te destruir, não ao olhar do homem ao lado, mas de Deus. Pois seja uma mulher santa, piedosa, que valoriza as coisas espirituais e tem o altíssimo respeito, o próprio corpo e a santidade dos irmãos homens. Fisicamente, socialmente, espiritualmente, porte-se como a noiva de Cristo. Que Deus abençoe vocês, mulheres, em nome de Jesus. Dúvida espiritual: a mulher cristã pode se pintar e usar joias e adornos à vontade, fazer aquelas sobrancelhas que parece mais um pneu. Na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4, Paulo diz: não seja o adorno das esposas que é exterior, como frisar o cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior, do coração unido e incorruptível, de um espírito manso e humilde de coração e tranquilo, que é o grande valor diante de Deus Pai. Não devemos incorrer no erro de interpretar a roupa como a proibição da mulher cristã de se adornar, enfeitar-se com cosméticos, penteados e vestimenta. De forma alguma a Bíblia proíbe a mulher cristã de se cuidar, de se higienizar do seu aspecto, nem está ela determinando quais as roupas, joias, penteados que ela deve ou não deve usar. O que a Bíblia diz é que a mulher cristã, atenção amados e amadas, o que a Bíblia diz é que a mulher cristã não considere sua aparência exterior como uma formosura, uma virtude diante de Deus, nem que ela pense que estando adornada exteriormente, ela esteja bela diante de Deus, pois o que realmente importa para Ele é que ela seja adornada interiormente com virtude espiritual, o coração meigo, espirituoso diante das pessoas. Porém, o adorno exterior da mulher cristã é importante. Tanto é verdade isso que uma mulher cristã envergonharia o evangelho se ela saísse da cozinha diretamente para a igreja.
sem trocar de roupa, sem se assear, tirar os pelos debaixo do braço, ou a que é secretária do diretor de empresa se apresentasse da mesma forma como o que trabalha em uma fábrica. Portanto, a regra que deve prevalecer é a moderação que tanto evita o exagero quanto foge do desleixo. A higiene não é pecado. Higienizar o corpo da mulher não é pecado. A mulher cristã não chama atenção sobre si mesma, nem pela vaidade pessoal, nem pelo desmazelo, mas assim como em palavras e gestos também nos seus adornos, roupas, penteado, cosmético, joia. Ela procura deixar que Cristo apareça e seja glorificado. A mulher cristã será sábia se não adotar imediatamente uma moda nova, decente, mas se esperar até que ela seja generalizada, como também se ela não insistir em modas antigas, pois essas podem chamar mais atenção do que faz uso de uma moda nova. Foi assim que as mulheres cristãs historicamente foram passando do uso de roupas e ornamentos típicos à era primitiva, ao tempo de Jesus, para o uso típico da Idade Média e daí para o uso característico do século passado. E deste para roupas usadas hoje. Mais uma consideração é importante fazer aqui. Entendemos como perigoso e nocivo é a vida espiritual. Leis como essas que exigem dos crentes atitudes exteriores, porque por trás da promulgação de tais leis e no espírito a quem as cumpre, está sempre presente a intenção de se justificar a pessoa por meio de obras, quando se exclui o convívio cristão. A mulher que corta o cabelo ou que não usa véu, pode-se estar admitindo que a virtude cristã está no cabelo comprido e no uso do véu. Nós sabemos que nisso nos confortamos, que não somos nós justificados diante de Deus somente pela fé em Cristo de graça, e nessa fé produziremos frutos que, entre outras coisas, consistem em moderação no vestir, no uso dos adornos também. Sim, amados e amadas, a beleza da mulher, o que consiste a beleza da mulher cristã? O grande desejo da mulher é alcançar a beleza através de produtos, maquiagem, academia, procedimento estético, eliminar celulites, estria, operações plásticas, etc. Quando você é assediada por um padrão de beleza que está contrário à vontade de Deus, você tem o descontentamento com o que Deus deu a você. Sim, eu devo me cuidar, devo melhorar, mas sempre atenta para não tornar escrava do pecado e da beleza. O importante é ressaltar que Deus não é contra sermos as mulheres belas exteriormente, porém na Bíblia vemos histórias de algumas mulheres como Sara, Rebeca, Raquel, que foram belas aos olhos humanos, mas diante do Senhor e seus corações, seu interior muitas vezes também se apresentou sem nenhuma beleza. Não seja o adorno que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, mas o homem interior do coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Pedro nos exorta a não exagerarmos a aparência física, amados e amadas. Atenção, mulher, vou repetir. Pedro não exorta e não só enxergarmos a aparência física, mas dar ênfase à beleza interior. Para Deus, a beleza interior é mais importante que a beleza exterior. É precioso os olhos de Deus, um espírito manso, humilde de coração. Você aceita fazer o tratamento de beleza? E quem diariamente vai se comprometer a utilizar os produtos de forma disciplinada? Vamos lá. O tratamento inicia com a limpeza interior. Sobretudo se deve guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Deus pode remover no seu coração todas as manchas do pecado, angústia, frustração. Provérbios capítulo 28, verso 13.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixará alcançar a misericórdia. Injeção de rejuvenescimento. A mente exerce um grande poder sobre nós. Paulo nos dá as instruções. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. De que forma podemos fazer isso? Transformando a mente, ocupando o pensamento conforme está escrito. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. A verdade nos liberta. Jó capítulo 8, verso 32. Precisamos injetar pensamentos verdadeiros no local em que os pensamentos mentirosos são despojados. Despojar a velha natureza e se revestir da nova natureza, no sentido que quando ao trato passado os despojei do velho homem e que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito dos vossos entendimentos, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. Paulo deixa exemplo prático para ser praticado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um da verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, portando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Efésios capítulo 4, verso 25. Iluminador, assim como o brilho realça e destaca a maquiagem, a nossa luz precisa brilhar em meio às trevas desse mundo, onde você estiver. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram em casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 14, verso 16. Amados e amadas, exercite o amor ao seu próximo, mais próximo. Perdoe. Haja e reaja como Jesus deixou exemplo. Batom para os lábios. Que palavras você tem proferido? Você louva a Deus no dia a dia. Os lábios da mulher de Deus não falam dolosamente, no murmúrio, bem diz. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34, verso 1. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como dever responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. Maquiagem. Não há processo mais eficaz para embelezar a face do que a alegria, contentamento. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 15, verso 13. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4. Creme hidrantante para as mãos, mãos preparadas para servir ao próximo, mãos que constroem, trabalho, ajuda e sustento os debilitados. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás,
não haverá obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Abre sua mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Provérbios, capítulo 31, verso 20. Viva cada dia, sirva, faça. Calçado para os pés. Devemos usar nossos pés andando por caminhos retos. Pondera a vereda dos teus pés. Veja bem por onde você anda. E todos os teus caminhos sejam retos, e seus passos serão seguros. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira, afastado o teu pé do mal. Provérbios capítulo 4, verso 26 e 27. Pés formosos que levam boas notícias, as boas novas da salvação. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías capítulo 52, verso 7. Traje, alta costura do ateliê do Senhor, que roupa deve usar? A alta costura do Senhor oferece os vestidos da mansidão e suavidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Espírito manso e humilde de coração. Perfume, a mulher cristã deve exalar e ser um bom perfume de Cristo. Necessita ser quebrada para perfumar o ambiente. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Corpo, atividade física, sono e alimentação, um tripé extremamente necessário para que cuidemos o que Deus nos deu, o corpo do Espírito Santo. Porém, os extremos são sempre perigosos. A preguiça e ociosidade são pecados, assim como o excesso de exercício também é. Adorar seu corpo é pecado, é idolatria. O descanso foi feito, ensinado a nós pelo Deus Criador, que descansou no sétimo dia, portanto, deve ser cumprido por nós. E da mesma forma, o dormir demais é pecado, assim como não dormir também é. A compulsão ou exagero pelo comer demais é pecado, assim como a obsessão pela comida saudável também é. Porque a alimentação é uma questão de coração. A pergunta deve ser: como deposito minha confiança, satisfação na comida, no sono, na atividade física? Esses são pecados muitas vezes toleráveis no meio cristão. Então, o que é necessário? Equilíbrio. Como eu disse, amados e amadas, equilíbrio. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor, moderação, equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Devo fazer perguntas ao meu coração. O que é que estou buscando no que diz a respeito à minha beleza? Aparência? Tenho medo de envelhecer? Qual é a minha motivação? Meu coração está me enganando? Se a resposta for outra, que não a de glorificar a Deus, a minha motivação está errada. Então qual a beleza que eu devo buscar? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Se você conhece, pode até cantar em voz alta. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Cristo Jesus se autodescreveu como sendo manso, humilde de coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Que coisa bela é associarmos o Evangelho, e que Pedro diz que o que é de grande valor para Deus é o espírito manso e tranquilo. Com sermos verdadeiramente cristãs, cada dia mais parecidas com Cristo, que é manso, humilde de coração. Essa é a verdadeira beleza da mulher, amados e amadas, que Ele nos ajuda a refletirmos a sua beleza,
que é eterna, essa nunca acaba. Enganosa é a grande e vã formosura, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Provérbios, capítulo 31, verso 30. Sim, amados e amadas, devemos ver a beleza da mulher, a vida espiritual da mulher. Constantemente temos visto mulheres preocupadas ou bastante dedicadas no cuidado da aparência física, como eu já disse, nas roupas que escolhem, no novo estilo de cabelo, da maquiagem adequada. Concordo que o zelo é interessante, é parte integrante importante da vida da mulher, mas pensamos que a verdadeira beleza dela não está na sua aparência exterior, e sim no seu coração, como já disse. Deus criou a mulher e a beleza física também faz parte da sua criação. Contudo, as qualidades mais significativas são encontradas mesmo no interior de cada uma. Por isso, não devemos descuidar do zelo com a aparência física, da higiene. Essas coisas são muito importantes, simplesmente não são tão importantes como uma grande parte da população feminina tem vivido e até mesmo se submetendo a algumas ditaduras da moda, que às vezes a moda faz pecar. A mulher cristã deve buscar beleza duradoura, com maior intensidade e firmeza, porque entende o que realmente é ser uma mulher bonita e assim permite que Deus molde a sua vida de acordo com essa verdade. Considero a beleza interior mais relevante do que a exterior, pois vemos isso que está escrito, 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, que diz, atenção, amados e amadas, a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como o cabelo trançado, joia de ouro, roupa fina. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de um grande valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. A beleza interior tem maior duração. Na realidade, ela pode ser mantida a vida toda, seguindo na eternidade. É a nossa vida interior que proporciona conexão emocional e relacional com outras pessoas e que, como precisamos dessa conexão, na verdade, é que somos por dentro, que nos aproxima das pessoas, que conquista e cativa o outro, que promove a finalidade da vida. A Bíblia nos diz para que, acima de tudo, guardar o coração, pois dele depende a nossa vida. E um corpo bonito não garante um coração bom, um exterior fantástico, mas um coração amargurado, triste ou frustrado não proporciona paz e nem atrai pessoas para os verdadeiros e importantes relacionamentos que todos nós necessitamos. A genuína beleza interior é construída com uma vida de intimidade com Deus, uma vida espiritual baseada na confiança do espírito dócil, na esperança e no descanso, espírito tranquilo, não ansioso, na fé e nos valores da palavra de Deus. Não é aparentar ser cristão, é ser cristão na essência e na prática. A fé cristã é relevante, apropriada para ser vivida no nosso dia a dia. Obedecer a Deus, orar, ler, meditar a Bíblia e as práticas da vida cristã. Continua sendo importante e faz a diferença na maneira pela qual a mulher expressa sua feminilidade e reflete a imagem de Deus nesse mundo. Não podemos esperar que a igreja em que participa forneça tudo o que precisa para crescer espiritualmente. É nossa responsabilidade, mulheres cristãs, estabelecer processos pessoais de crescimento espiritual
contínuo. A Bíblia há muitas instruções e vários exemplos de mulheres que servem como modelo do que é caminhar com Deus e ser usada por Ele. Um exemplo que eu dou a vocês é de Maria, mãe de Yeshua Mashiach. A vida dela é uma riqueza de sabedoria para a caminhada cristã. A história de Maria, vemos diversas características da mulher que Deus usa para cumprir seu propósito no mundo. Maria tinha um coração de caráter extraordinário, entretanto, ela era uma mulher comum, como eu, você. Foi a beleza interior que deu significado à vida de Maria, mãe de Yeshua Mashiach, que a tornou útil ao reino de Deus. Essa mulher que dispôs, dizendo: eis-me aqui, Senhor, sou sua serva. Maria estava disposta a desistir dos seus próprios planos e compromissos para fazer a vontade de Deus e cumprir os planos devidos para a vida dela, os planos divinos para a vida dela. Isso incluía alegria, realizações, muito trabalho, responsabilidade, sofrimento e dor. Maria nos inspira na confiança que teve em Deus, apesar de ser algo totalmente novo para ela e até mesmo difícil de entender completamente como tudo aconteceria. Ela confiou. Mas também foi a mulher agradecida. O mundo dela virou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quantas implicações ainda estariam por vir em relação à sua família, seu futuro marido, sua vizinhança, sua vida. Maria reagiu com gratidão, adoração e louvor. Seu futuro marido, sua vizinhança, sua vida, Maria reagiu. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta a Deus, meu Salvador. Foi o canto que ela entoou. Reconheço que nem sempre é fácil dar graças, mas eu estou certa de que é possível desenvolver gratidão no coração. E que diferença isso faz na nossa vida? Maria foi a mulher da palavra. A sua oração registra em 1 Lucas inclui várias citações do Antigo Testamento. A palavra de Deus estava guardada no coração de Maria. Que é importante sermos mulheres que conhecemos a Bíblia e nela medita diariamente. A nossa vida tem sido permeada pela exortação e orientação da palavra de Deus no dia a dia. Maria foi um exemplo de oração para nós. Ela entendeu a necessidade da oração individual e da oração em conjunto. Maria estava entre os que se dedicavam à oração. A oração tem sido uma das tarefas mais importantes da qual Deus tem usado as mulheres, como a nossa vida de oração. Que linda mulher, você, mulher, pode ser. A beleza de uma mulher vem do seu interior, da sua vida espiritual, da sua confiança em Deus, da disposição do serviço cristão, da gratidão, da leitura, aplicação da palavra da Bíblia. Que a graça de Jesus esteja com as mulheres, conduzindo a vida delas, ressaltando a beleza interior, para que, junto à beleza exterior, mostre as mulheres que glorificam a Deus, nosso Senhor, Pai. Errado a mulher cuidar da aparência, amados e amadas. Vamos falar já no próximo, terceiro vídeo já. A beleza mais importante só pode vir de dentro, como eu falei lá atrás. A beleza física pode mentir e passar uma falsa impressão. Os padrões de beleza da mulher cristã não são os mesmos da sociedade atual. Dito isso, não podemos ser propagadores voluntários de feiuras, achando que espiritualidade é refletida através do desleixo com o exterior. Prosseguindo no terceiro e último vídeo. Amém?